Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Bom dia mais uma vez, paz do Senhor. Agora é estudo bíblico. Hoje a gente vai refletir sobre Apocalipse capítulo 4. A gente falou sobre as 7 cartas e vamos voltar a tocar em algum ponto de uma, de outra, porque é uma consciência importante, necessária para todo o livro, a compreensão do Apocalipse. Então a gente vai voltar. Eu até pretendia fazer um resumo das 7, mas não vai ser necessário, porque vez por outra a gente vai precisar de alguma coisa que forjou-nos uma consciência acerca da igreja segundo Jesus Cristo, né? A igreja que agrada ao Senhor, enfim. Isso vai ser importante para todo o entendimento do livro, do texto, e hoje eu quero ler com você Apocalipse capítulo 4, todo o capítulo nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas,
Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre o trono 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam assentados do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Palavra do Senhor. Vamos orar? Deixa eu só colocar aqui no não perturbe. Muito bem. Te convido a orar agora para a gente poder refletir nesse capítulo de Apocalipse. Pai, ajuda-nos. Se o teu Espírito Santo não falar ao nosso coração, que proveito terá esse tempo? Que essa meditação seja regada pela ação poderosa do Espírito Santo, trazendo esclarecimento, entendimento e um mover que possa nos lançar à prática daquilo que é a tua palavra revelada para nós. Que possamos seguir no propósito firme de alcançarmos mais a respeito da revelação de quem é Jesus Cristo. A nossa vida, Senhor, ela tenha como base a tua palavra, e assim nossas decisões sejam acertadas, todas elas direcionadas pelo Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, agir em nossa vida, em nossa mente, transformando-nos para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Que sejamos cada vez mais teus e menos nossos. Que nossa carne saia perdendo com essa palavra, mas nosso espírito seja fortalecido. Assim, tua vontade prevaleça sobre a nossa e o teu nome seja glorificado. Digno és de receber a nossa adoração, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só a leitura do capítulo 4 de Apocalipse, ela já é por si poderosíssima, porque eu e você somos levados a um ambiente diferente e, ao mesmo tempo, necessário, imprescindível para a nossa vida como cristãos.
eu queria muito que você entrasse nessa revelação. Porque quando ele começa, vejamos, depois dessas coisas, que é justamente a seguir a palavra de Jesus às igrejas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então, de cara, a gente se dá conta que apesar de tudo aquilo que a gente vive, existe uma porta aberta lá no céu. Isso traz esperança, só ler isso traz esperança para o meu coração. Eu quero que você pense que João viu algo em meio a circunstâncias da sua própria vida, em meio a um contexto histórico de muita opressão. Não estava tudo bem na vida de João, e aí ele olhou e viu uma porta aberta no céu. Era um tempo de perseguição, de opressão do Império Romano sobre a terra, sobretudo aos cristãos. Então, muita gente com a fé desfalecendo, muita gente arrefecendo espiritualmente, muita gente desistindo de si mesmo, muita gente sem entender o que estava acontecendo, muita gente decepcionada, entristecida, vendo as coisas sem compreender porque as coisas estavam sendo como estavam sendo. Quando eu te jogo esse contexto, quando eu lanço sobre você esse ambiente, eu quero que você compreenda que no meio desse furacão de situações adversas, quem vê uma porta aberta é tomado por uma esperança. Essa porta aberta é uma indicação de que há uma saída. Isso enche o meu coração. Isso me alegra, me motiva, porque se eu não vejo saída olhando à volta, se eu enxergo as coisas e vejo nas circunstâncias dificuldades, se o mundo está repleto de más notícias, se a gente está cansado dessas tais más notícias, há uma grande notícia a ser anunciada. Estamos noticiando ao lermos a palavra de que existe uma porta aberta. Então, a vida daquele que crê em Jesus, se o propósito nosso aqui é a revelação de Jesus Cristo, foi esse o nosso combinado ao iniciarmos essa sequência de estudos do Apocalipse. Se essa é a nossa razão de estar aqui estudando Apocalipse, quando eu fico sabendo de que há uma porta aberta no céu, eu sou levado à esperança. Eu sou conduzido, quando você é conduzida a um caminho de esperança para nós. Isso é poder, isso tem que fazer sentido para nós. Nós não podemos viver por aí amargurados, reclamando das coisas. Nós não podemos viver simplesmente reagindo às situações segundo esse ambiente. Porque tem pessoas que se comportam de determinada forma quando o ambiente muda. Ou seja, eu estou num ambiente agressivo, então eu fico agressivo. Existem pessoas muito calmas que quando estão num estádio de futebol, lá a torcer pelo seu time, fazem coisas que você não imagina. Existem pessoas que são muito calmas à nossa vista, mas quando estão pressionadas por alguma situação, se transformam completamente. Aqui o ensino o Evangelho está me mostrando o quê? Eu preciso me comportar segundo a esperança anunciada de que existe uma porta aberta. Você me entende nessa manhã? Ninguém aqui é alienado, ninguém aqui está fugindo dos problemas, não. Ninguém aqui está negando
a dificuldade das coisas enfrentadas, mas não podemos ficar indiferentes, alheios a uma realidade celestial. Existe uma porta aberta. Existe uma porta aberta no céu. Quando há uma porta aberta no meio de tantas fechadas, para onde é que eu devo olhar? Eu preciso olhar para essa porta aberta. Então eu já mudo a minha visão. O meu campo de visão, quando eu olho para baixo é um, quando eu olho para cima é outro. Então eu vou olhar para cima, não é? Olho os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu olho para cima e eu vejo uma porta aberta. Não vou deixar de viver. Não vou deixar de enfrentar as situações, mas vou enfrentar animado por essa certeza celestial de que há uma porta aberta. Primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Não é? O anúncio feito por uma trombeta é capaz de mover um exército. Nós já trouxemos uma mensagem sobre isso, não é? Quem se preparará para a batalha? Não é? Se a trombeta der sonido incerto, está lá em Coríntios. Quem se preparará para a batalha? Então, quando eu dou um sonido com a trombeta, eu estou dando uma direção. Quem ouve o som de uma trombeta está escutando um anúncio que tem a ver com uma direção. E no caso, é uma direção superior. Então, é nessa direção que eu quero me ater. Você está ouvindo a trombeta te direcionando ou você está sendo direcionado pelos ruídos e barulhos da vida, do mundo, de uma realidade que não encerra toda a realidade? Eu preciso conhecer a realidade da terra, mas eu também preciso me deixar conduzir pela realidade do céu, porque a realidade do céu ela é trazida ao meu coração para que eu possa viver a realidade da terra segundo a realidade do céu. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que ligardes no céu será ligado na terra. Não podemos perder isso de vista. Eu estou vivendo aqui, mas eu estou sendo direcionado pelo que está vindo do céu, da eternidade para a minha vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu e você vivendo aqui, fazendo o que temos que fazer aqui, mas direcionados por aquilo que vem lá de cima. Bom, então a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ai, a gente precisa subir e ver esse culto. Do versículo 1 ao versículo 11, a gente está enxergando um culto no céu. Me perdoe, eu não consigo falar isso sem ser tomado de uma emoção gloriosa. Sobe aqui. Às vezes está tão difícil aqui embaixo e a gente se prostra, a gente se abate, a gente fica numa posição de recuo, acuados num canto, e essa é a esperança trazida pelo som da trombeta que nos chama, sobe aqui. Existe algo a mais. Eu preciso ser conduzido a esse lugar mais alto para que eu tenha uma visão mais ampla. Sobe aqui, João. E essa voz está ecoando sobre nós hoje, chamando cada um pelo nome. Sobe aqui, Vânia. Sobe aqui, André. Sobe aqui, Sônia. Sobe aqui, Karina. Sobe aqui, Márcia. Sobe aqui, Lu, porque tem uma realidade diferente aqui. Ai, isso refrigera. João, deixa eu te mostrar o que vai acontecer depois, porque a gente olha um filho sofrer, a gente olha a situação do país, a gente pensa na situação financeira da família brasileira, não é? Como exemplo, a gente pensa na pandemia, não é?
E isso tudo vai esgotando a gente, os nossos problemas. Só que quando nós somos conduzidos a esse lugar mais alto, sobe aqui, a gente fica sabendo qual será o fim. E o fim é um fim que me traz paz. Como é que vai acabar essa história toda da nossa vida? Vai acabar com vitória. E aí isso traz descanso para o meu coração. Está muito difícil, você não consegue enxergar, mas a partir do momento que você olha, vê uma porta aberta, deixa esse som ecoar sobre você, e a trombeta te diz, olha, sobe aqui, eu estou sendo convocado a uma outra visão. E quando a palavra diz, olha, só mostrar-te as coisas que vão acontecer, é o Espírito Santo te chamando para ver que para além das nuvens escuras e sombrias, há uma chuva límpida e fecunda de bênçãos caindo sobre mim e sobre você. Aí é diferente. Nada como alguém pegar a gente no momento de tribulação e dizer, calma, vai dar tudo certo. E aquela voz, ela está vindo de alguém que a quem a gente confere autoridade e diz assim, bom, se fulano está falando que vai dar tudo certo, eu posso confiar. É alguém que está dirigindo o carro com mais pessoas dentro dele e diz assim, gente, pode ficar tranquilo, podem até dormir se quiserem, porque eu sei o caminho. O Espírito Santo está pegando o carro da nossa vida e está dizendo o seguinte, olha, o lugar por onde estamos passando pode ser um lugar tenebroso, tortuoso, mas o fim é um fim de bênção, é um fim de paz, é um fim de alegria, é um fim de amor. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter a nossa vida regada por esse Espírito Santo que nos puxa dessa realidade terrestre, terrena, pequena, não é? Incompleta, insuficiente, nos levar para vermos lá em cima, para que a gente tenha uma outra perspectiva. Qual é a tua perspectiva? A minha perspectiva é só a perspectiva da terra. Então eu vou desfalecer, a minha fé vai embora, eu vou ficar desistido, eu vou arrefecer espiritualmente. Porém, quando eu sou conduzido por essa voz, a primeira voz que ele está escutando, olha, sobe aqui. Sabe? Busca mais intimidade com o Senhor, porque você vai subir mais. E nessa que você sobe mais, você vê as coisas diferentes. Não é subir para ficar maior do que os outros. É subir para ter paz e ver que o governo está sobre o Senhor. E logo fui arrebatado em espírito. Isso nos arrebata. Por isso que eu disse, só lendo, se você apenas ler Apocalipse com essa consciência, segundo a qual a gente está transmitindo aqui, você já é arrebatado. Eu estava lendo, eu falei assim, meu Deus, isso é maravilhoso demais. E não é, óbvio, algo para ser tomado como maravilhoso, desconectado da vida, não. Isso é para a gente trazer para a nossa vida mesmo. Fui arrebatado em espírito, eu também quero viver essa realidade. E eis que um trono estava posto no céu, pronto! A visão do trono, mostrando que há um governo acima de todo governo político da terra, um trono que mostra que há um governo soberano que está acima de todas as desgraças que a gente vê pelo globo terrestre. Esse é o fim, o trono está lá em cima. Quem governa tudo é o Senhor. Quem governa a minha vida não são as circunstâncias que eu atravesso. O que governa a minha vida não é a maneira como os governantes governam o país. O que governa a minha vida é o que está no trono. A visão do trono é indispensável para quem tem fé em Jesus. Eu preciso ter essa visão do trono para que eu entenda quem comanda o quê. O servo do Senhor ele não fica dizendo assim, quem é que manda aqui? Eu é que mando, eu que domino. Não, eu não faço questão de não dominar nada, de não governar nada. Eu quero é ser governado
por esse trono. O governo está sob os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É assim que a gente deve ver Jesus, não mais pregado numa cruz. A cruz é apenas aquilo, o gesto de amor maior que ele fez por nós, mas ele já não está naquela cruz, ele governa. Governa a minha vida, governa meu coração, governa a minha família, governa a minha casa, governa a igreja do Senhor. Bom, ele vê um trono e um assentado sobre o trono. Esse trono não está vazio, não. A nossa vida, muitas vezes, a gente olha para ela e fala, parece que não tem governo. Parece que a gente se sente muitas vezes desgovernado. Mas ao olhar para o trono de Jesus, a gente verá que ele ali está assentado, acima de tudo. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. João, ele fez comparações com o que ele conhecia. É indescritível a visão do trono, porém, a gente se remete à visão do trono, identificando no trono aquilo que a gente conhece, que melhor expressa o que nós estamos vendo. É isso que deve ser a vida do crente. A gente deve expressar da melhor maneira possível a visão que nós estamos tendo. Com isso eu quero dizer para você que quem vê o trono vai ter uma casa, vai ter uma vida, vai ter uma família, vai ter um casamento, vai ter criação de filhos, vai ter uma vocação, né, para a vida profissional, vai ter um relacionamento com as pessoas, uma expressão que seja uma expressão segundo essa visão. Então, quando eu olho para o trono, a visão do trono me mostra algo que brilha. E o rosto do crente brilha à luz de Jesus. A casa do crente brilha à luz de Jesus. O crente está trabalhando, o trabalho dele, o esforço das suas mãos, elas vão revelar a visão desse trono. Tudo na minha vida vai se parecer com esse trono, ainda que não seja. O nosso desafio é fazer com que a nossa vida resplandeça, resplandeça cada vez mais à luz do Senhor Jesus. A luz do Senhor Jesus. Hoje eu acordei e eu fiquei pensando nisso, né? Cada detalhe da nossa vida deve resplandecer Jesus. A maneira como a gente fala, como pensa, como age, não é? Aquilo que faz em nossas mãos deve se parecer com alguém que foi contagiado pela visão desse trono. Essa visão maravilhosa, ela não fica esquecida. Ela acaba sendo retransmitida naquilo que a gente... Não é? Quando você está muito feliz, isso é nítido. Quando você está muito assustado, isso também fica patente aos olhos de quem olha para você. E aí a gente pergunta o que aconteceu, tanto quanto quando é uma coisa boa, tanto quanto quando se trata de uma situação ruim também. Então, no bom e no ruim, a gente pergunta o que aconteceu. E a nossa vida deve relatar a visão desse trono. Eu vi o trono. E ele brilhava. É a pessoa que vive experiências com Jesus e ela sabe falar, ela descreve. Tá tudo bem com você? Tá. E você sente que é uma resposta evasiva. É uma resposta que não dá corda, não dá margem para que uma conversa ela aconteça, um diálogo aconteça. Mas quando eu falo do trono, eu falo com detalhes, porque eu vi, porque eu observei, porque eu percebi. Será que alguém consegue visitar o Cristo e não descrever o que viu?
Será que alguém que nunca viu mar, nunca viu praia? Existem estados brasileiros que não tem praia. Então a pessoa vem ao litoral, onde tem a praia, e ela fala: olha, eu vi, é maravilhoso. Eu fiquei muito. Uma vez eu fiquei muito surpreso. Estava com uma pessoa que nunca tinha visto o mar. E foi tão interessante porque, para quem é carioca, o mar é a praia, é o mar. Enfim, a gente é algo que a gente está acostumado. Mas a visão, a expressão, o retorno que quem nunca viu tem quando vê é maravilhoso, é poderoso. Aquele que vê o trono do Senhor Jesus fica marcado por essa visão. O que a gente quer falar? Quem viu o trono quer falar sobre o trono. Quem não viu o trono vai querer falar sobre o trono desse mundo. Eles, então, muitos deles, quem não viu o trono e a necessidade dessa retransmissão do que João viu, era justamente para que as pessoas fossem tomadas por essa visão, porque quem vivia subjugado ao Império Romano via no trono o imperador romano. Mas quem toma conhecimento, quem é notificado, noticiado de que existe um trono no céu e ele é governado por Jesus Cristo. Eu quero falar desse trono. Quero falar desse trono. Quero falar sobre a esperança que esse trono traz. Eu quero falar sobre a alegria que esse trono traz. Eu quero falar sobre o amor com o qual a visão desse trono preenche a minha vida. Você me entende? Então, já há uma preocupação aqui. A necessidade de refletirmos até que ponto estamos refletindo a visão do trono. Quem vê o trono não pode ficar indiferente ao trono. Ninguém vê o trono de Jesus e fica que oculta essa experiência. Ninguém fica indiferente a essa experiência, com coisas muito menores e incomparavelmente menores. A gente já fica extasiado e quer falar sobre. Meu filho, quando está na rua, vai fazer 4 anos, o Daniel. Como a gente fica muito no sítio, quando ele vai para a rua, tudo chama a atenção dele. O carro de polícia que ele vê no desenho animado, o trator, o caminhão, a ambulância, tudo chama a atenção. Quando você e eu, que vivemos a vida terrena, somos chamados por essa voz de trombeta, não é? Que nos anuncia que tem uma porta no céu e que nos chama a subir, a visão que nós temos marca a nossa vida de modo que é sobre isso que queremos falar, porque é o que chama a nossa atenção. A adoração ao nome de Jesus, esse espírito de adoração, ele é despertado por essa visão. Então eu louvo a Deus, porque eu consigo enxergá-lo acima das circunstâncias, governando a minha vida. Então eu tenho paz, inclusive para celebrá-lo no meu viver. Ao redor do trono havia 24 tronos. Isso aí é muito interessante, porque esses 24 tronos, eles nos mostram a vitória do povo de Deus. Você toma 12 tribos, 12 patriarcas de Israel no Antigo Testamento e os 12 apóstolos no Novo Testamento, mostrando uma representação da vitória. Olha, eu fico todo arrepiado só de falar isso. João estava vendo a vitória do povo de Deus. Hoje você pode estar subjugado por situações que te atravessam, que
te machucam, te agridem, tocam a sua vida. Mas sabe qual é o seu futuro? Reinar com Cristo. Ele estava vendo 24 anciãos assentados sobre 24 tronos. E com isso ele estava vendo o seguinte: o futuro, João, você vai ver as coisas que vão acontecer depois. E sabe o que vai acontecer depois? Reinaremos com o Senhor na glória. Isso é poderoso demais. Não dá para ficar indiferente, insensível a essa realidade celestial que é a realidade futura. Profeticamente, ele estava vendo o que ele se tornaria. E Deus quer mostrar para você aquilo que você vai se tornar. Um dia você reinará com Jesus, e isso traz paz para o coração. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. Se você tiver aí curiosidade, vai em Isaías capítulo 11, versos 2 e 3, você vai ler sobre os 7 Espíritos de Deus. Conselho, poder, não é? Entendimento. Então a gente vê que esse trono é um trono poderoso. É um trono poderoso. Essas 7 lâmpadas de fogo, elas estavam ardendo, elas não estavam apagadas. Não é? A gente tem que olhar para o trono de Deus e isso tem que acender a chama do nosso coração. Não é? Havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. Um mar de vidro. A gente olha para o mar e uma coisa que é jogada no mar não é mais vista. Mas esse mar de Apocalipse é um mar diferente, porque mostra algo transparente, claro como o cristal, as coisas esclarecidas. Eu não tenho esclarecimento de todas as coisas hoje, mas profeticamente eu creio que todas serão esclarecidas no tempo do Senhor. Isso me traz paz. Um mar de vidro. Você olha para o mar da vida, é um mar revolto, ondas, tempestades, ventos assaltam nossa travessia no mar da vida. Mas o mar de vidro é revelado para aqueles que creem, de modo que eu posso olhar e enxergar a imensidão, através da imensidão do amor de Deus. Vitória. O mar que hoje é um desafio a ser transposto, ele é vencido nessa visão, porque agora eu estou vendo o mar claro como cristal. Não tem nada manchando, não é? A própria ação humana sobre os mares mancha os mares. Mas agora eu estou vendo uma água cristalina, água como semelhante ao cristal, né? Como uma espécie de mar de vidro. E eu gostaria de ficar por aqui, e a gente pode dar continuidade ao capítulo 4 no próximo estudo, tá bom? Porque aí a gente não leva muito tempo e fica com esse ambiente, para não se tornar cansativo, né, o estudo. Eu vou seguir a partir da visão dos 4 animais na semana que vem. E agora eu te convido a orar, porque esse ambiente do trono, ele quer descer até o nível de nosso coração, para que a nossa vida seja marcada pela ação do Senhor sobre nós. Você crê? Ora comigo. Pai, nós queremos declarar o nosso amor por Ti, te suplicando que a nossa visão possa ser capaz de alcançar o trono. Ajuda-nos, Senhor. Humanamente falando, não conseguiríamos. Arrebata nosso espírito de modo que vejamos o trono, a porta aberta no céu, como quem tem esperança em enxergar uma saída diante de tantas situações difíceis na vida.
Ó Senhor, que tenhamos esperança de ver o mar como cristal, aquilo que a gente não entende, a profundidade das coisas tornada clara como cristal para nós. Ah, Senhor, que nos vejamos no meio desses 24 anciãos, representando o povo de Deus vencedor. Aquele que vencer herdará o trono. Pai, nós cremos que esse trono não está vazio, que o Senhor governa sobre todas as coisas. Ó Senhor, que a nossa visão da vida não seja governada pelo trono dos homens, mas seja governado pelo trono do céu, onde está assentado o nosso Senhor. Que vejamos Jesus assim, que tenhamos a revelação de Jesus assentado no trono, governando a nossa vida. Pai, arrebata-nos para que possamos ver e, segundo essa visão do trono, possamos viver a nossa vida resplandecendo a tua luz. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, foi maravilhoso. Eu senti um ambiente muito celestial no nosso meio. Se você também sentiu isso, curte aí essa transmissão, comenta, compartilha com alguém. Eu agora a seguir já vou subir esse vídeo para o YouTube também, para ficar registrado por lá, para dar acesso a mais pessoas, e seria muito bom que mais pessoas tivessem essa visão do trono do Senhor Jesus. Deus abençoe, eu fico por aqui e te aguardo, aqueles que puderem, no domingo do Espírito Santo, para a gente já começar a nossa semana com essa visão do trono, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Um beijão, amo vocês.